vamos abrir a palavra que o Senhor veio falar hoje para o nosso coração, que está em Marcos 1, versículos de 1 a 8. Amém? Então vamos ler juntos? Vamos ler devagar, para a palavra cair bem no nosso coração. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanar suas veredas. João Batista apareceu no deserto, preparava um batismo de conversão para a remissão dos pecados, e saíam para ir ter com todo ele, com toda a Judéia e toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pele de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: pois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizarei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui, então, eu vou dar rapidamente uma explicação aqui do Evangelho. João Batista, o que liga o Antigo Testamento ao Novo. Por quê? João Batista, os antigos, o Antigo Testamento, os profetas falavam do futuro, da vinda do Senhor. E João Batista não. Ele fala que o Senhor virá. Ele falou que o Senhor virá. Ele fala do presente, que o Senhor viria. Então, falava para abrir os caminhos, abaixar as montanhas, as veredas, que o Senhor viria, o nosso Salvador. Então, e nisso ele pregava também um batismo de conversão. O que é esse batismo de conversão? É a mudança de coração. Aquilo que era errado, para a pessoa se arrepender e se voltar para o Senhor com toda a graça de misericórdia para olhar para Deus. Não as coisas erradas, mas as coisas que precisavam ser deixadas para trás, para começar um tempo novo na vida da pessoa. Então o Senhor fala e vem falar conosco através dessa palavra para ser essa pessoa que envia o tempo novo do Senhor. O que é? A palavra do Senhor, a boa nova, a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. É isso que o João Batista falava. Que vinha o Senhor, que nós não éramos dignos, que João Batista diminuiu para ele saber que vinha um maior do que ele. Ele se tornou pequeno, sabendo que o Senhor era muito maior do que ele. Ele tinha essa humildade de saber que vinha um Deus todo-poderoso, que ele batizava com as águas e que vinha um maior do que ele, que batizava com o Espírito Santo. E ele falava também com toda a verdade. João Batista, ele proclamava a palavra com toda a verdade, mesmo quando ele estava numa situação muito difícil com Herodes, Herodes vivia numa vida errada, com a cunhada, e ele, diante dessa verdade, ele não voltou atrás. E com isso, numa traição dessa cunhada, ele foi decapitado. Mas por quê? Por proclamar a verdade. Então Jesus vem hoje, Deus vem hoje nos falar através de João Batista dessa palavra, que é o Deus vivo, que é o próprio Senhor, que vem proclamar essa palavra para a gente. Vamos aqui nos pedacinhos agora, do primeiro versículo até o 3. Vamos ouvir aqui detalhadamente, eu vou explicando para vocês
O que o Senhor vem falar conosco através dessa palavra? Eu vou ler de 1 a 3. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Então, o que quer dizer com aplanar as suas veredas, o caminho do Senhor? Vem falar a palavra, que é o próprio Senhor, a nossa salvação, que é o próprio Cristo, e a palavra é Deus, é Jesus na palavra. Então ele vem falar do anúncio da boa nova. E Jesus vem fazer uma pergunta para nós aqui nessa parte aqui. Nós, como pessoas que seguimos aqui o Senhor, que viemos ao grupo de oração, que vamos à missa, que escutamos o Evangelho, nós levamos a palavra do Senhor para nossos irmãos? Nós anunciamos a palavra do Senhor? Isso é uma pergunta para cada um de nós, para o nosso interior, que às vezes nós ficamos com medo, com receio de falar com o irmão. Às vezes está na ponta da língua aqui e não sai. A gente se cala. E Deus não quer isso. Ele quer que a gente anuncie Ele. Ele quer contar com cada um de nós. Como a Andréia falou ali, ter essa intrepidez, ter esse fogo do Espírito para levar salvação para o irmão. Porque tudo é graça também de Deus, né? Ele, quando chega a te escolher, vocês foram escolhidas aqui para levar essa palavra viva que é o próprio Cristo. Então ele fala: baixais, uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. Então que o Senhor virá. Então isso é o há de vir. Agora vamos de 4 em diante. Eu vou falando aqui quando vai parar. De 4 a 6. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir a ter com ele e toda a Judéia, toda Jerusalém. Eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pele de peraí, deixa só um minutinho. Camelo, é tão horrível, é a luz aqui. E trazia um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ele pregava esse batismo de conversão, sem medo algum, com intrepidez. E nós fazemos isso? Nós ficamos com medo de levar a palavra do Senhor. E ele pregava essa transformação de coração e as pessoas eram transformadas no coração através dessa palavra que ele vinha pregar para converter, para sair da vida errada, daquilo que estava fazendo errado. Então ele vinha com aquela palavra, caía no coração para transformar os corações. E isso o povo, muitas pessoas seguiam e gostavam muito de João Batista. E ele anunciava a vinda do Senhor. E nós fazemos isso? Mais uma vez, nós fazemos isso? Quantas vezes, às vezes, eu vejo as pessoas chegarem precisando de ouvir uma palavra e a gente passa direto, sem nada, sem nem perceber. Então, Deus quer que nós anunciamos Ele em todo lugar que nós estivermos. Aqui, na feira, no banco, em qualquer lugar, no mercado, aonde nós estivermos, na nossa casa, na nossa família, que é difícil a gente anunciar o Senhor na nossa família, que às vezes as pessoas estão com os ouvidos fechados. Nós temos que ter paciência, perseverança e insistir para levar essa palavra, para levar esse anúncio de proclamar a palavra do Senhor, principalmente nas nossas casas. Eu tenho mais dificuldade na minha casa do que em qualquer outro lugar. Às vezes eu chego aqui na igreja
e as pessoas me escutam, eu levo a palavra do Senhor, mesmo que não caia no coração, mas a semente ficou. E às vezes na minha casa é difícil, porque as pessoas às vezes não dão ouvido. Jesus fala que um profeta não é bem-vindo na sua própria terra, né? E é difícil mesmo a gente pregar na nossa casa. Mas nós não podemos desistir. Vamos continuar. Seguindo. E ele era um homem simples. João Batista, ele tinha simplicidade, ele se diminuía, né? Ele escolheu as coisas simples, que ele vivia no deserto com toda simplicidade. Vamos seguindo agora. Marcos 7 até 8. E ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu batizei com a água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então o Senhor João Batista vendo a grandeza do Senhor, que ele não era digno de amarrar as sandálias, ele sabia o lugar dele. Ele colocava o Senhor na frente, ele diminuía para o Senhor crescer. Em todos os lugares que ele levava o Senhor com ele. E ele alcançava os corações. E ele batizava com as águas. E viria um maior que batizava com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é aquele que age e faz. Através do Espírito Santo que nós recebemos os dons, os frutos e essa força para levar a palavra do Senhor, do nosso Salvador. Então, proclamar a palavra onde nós formos e levar essa palavra com a força, porque quando nós levamos a palavra, nós estamos levando o próprio Jesus para alcançar os corações fechados, os corações desesperados, angustiados, levar o nosso Salvador, que Ele que vai fazer a obra. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas canais da graça e Ele quer contar conosco. Aonde mandar, nós iremos. Aonde Ele mandar. Às vezes é nas coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos que numa pregação elaborada, não. É uma palavra simples que alcança os corações, porque Deus é simples. Deus não é elaborado, que às vezes as pessoas querem fazer uma coisa muito grandiosa e Deus fala nas coisas simples. Através do amor, levar o nosso Salvador. Através do amor que nós temos no coração, levar esse Deus que é só amor, o nosso Salvador. Proclamar Ele. Amém?